Thaís Bilenque, curto e grosso, que raio está acontecendo na Venezuela? Ai, ai, ai. Assim fica fácil. Pelo menos a sua missão é tornar fácil para quem está nos ouvindo tentar entender o que está lá. É o seguinte, se acaso você não ouviu nada do que aconteceu, vamos tentar recuperar o mínimo da cronologia dos fatos. A Venezuela realizou eleições nesse domingo passado e o Nicolás Maduro, que é o mandatário do país, se declarou vitorioso. A oposição contestou, a comunidade internacional deu um passo atrás e falou, bom, se não tiver atas de votação, que são os boletins de urna com resultado urna a urna, não tem como dizer se o resultado autodeclarado pelo Nicolás Maduro procede ou não. Thaís, você falou se autodeclarou porque a Comissão Nacional Eleitoral da Venezuela, embora supostamente tenha representação da oposição, é dominada pelo Nicolás Maduro. E o vídeo, acho que a gente vai mostrar aí, mostra bem claramente como eles têm lado. Com o 80% de las mesas escrutadas e com nível de participação eleitoral del 59%, los resultados son los siguientes. Primero, Nicolás Maduro Moro, 51,20%. É engraçado que ele só anuncia o resultado do primeiro, do segundo colocado, e falou, e o resto é tanto. Ele somou todo mundo e só ficou em 80%, não teve mais nada, né? Parou aí. Eu falei mais autodeclarado no sentido de que a vitória que o CNE, né, que é tipo o TSE da Venezuela, essa vitória que foi proclamada não foi reconhecida por alguns agentes muito fundamentais no processo. Então, países-chave, como Brasil, os Estados Unidos, México e Colômbia não reconheceram a vitória do Maduro. O Centro Carter, que era o observador internacional mais importante, autorizado pela Venezuela para fiscalizar o processo, concluiu que não tinha sido democrático o suficiente e não podia testar a lisura dessas eleições. O que está acontecendo essa semana toda são essas sucessões de fato desse imbróglio geral. Mas eu queria dar um passo atrás para entender como é que a gente chega aqui. Por que esses atores todos são tão fundamentais para declarar a vitória do Maduro ou não? Em outubro de 2023, ano passado, o governo Maduro e a oposição venezuelana assinaram os chamados Acordos de Barbados, que eram acordos mediados internacionalmente. O Brasil, inclusive, participou dessa negociação, não só o Brasil, outros países também, estabelecendo os ritos da eleição. E estabeleceu-se, a oposição venezuelana assinou esse acordo, que o Conselho Nacional Eleitoral, o CNE, que é o TSE venezuelano, seria a autoridade sobre o processo eleitoral. Todo mundo estava de acordo com isso. Aí começa, né, a discussão, os pormenores. E aí começa que o Maduro marca a votação para o dia 28 de julho, que é o dia do aniversário do Hugo Chávez, o antecessor dele, Sim. Hugo Chávez. Já é uma provocação desnecessária, né, se era uma eleição com tanta tensão envolvida. Aqui o Chávez continua sendo o grande cabo eleitoral do Maduro, né? Pois é. E aí, o aspecto assim, mais controverso das eleições até a votação em si é o veto aos candidatos de oposição. A primeira que foi vetada é a Maria Corina Machado, que teve uma votação na oposição esmagadora para representar, né, o anti-Maduro lá, e foi impedida de concorrer por uma decisão administrativa da Controladoria de Justiça, não era uma decisão judicial. A oposição reclamou, enfim, no final a Suprema Corte venezuelana ratificou a decisão, mas aquilo não ficou tão bem digerido pela oposição. Aí a Maria Corina indicou outra Corina, a Corina Yoris, e essa segunda candidata também foi vetada. Corina não pode disputar a eleição na Venezuela, a Suprema Corte decidiu. Com esse nome, não. Pois é. O fato é que um homem acabou conseguindo a indicação, que é o Edmundo González Urrutia, que foi, de fato, o candidato que foi para a urna no domingo. Essa unidade da oposição venezuelana e essa estratégia, essa capacidade de mobilização acabou fortalecendo o nome do González. Assim, parênteses, lembrando que a oposição anteriormente era representada pelo Guaidó, que acabou se desmoralizando, né? Depois de um tempo desse processo, ele se desmoralizou. A oposição mostrou uma estratégia um pouco mais inteligente dessa vez e o Edmundo González conseguiu galvanizar, sendo que a Maria Corina
a Corina é quem, de fato, é a grande liderança da oposição no momento na Venezuela. Em todos os comícios, né? Aparece na televisão, lá fazendo propaganda para o candidato. Exato. É ela quem vocaliza, né, a força da oposição. Os protestos eclodiram nas ruas depois desse resultado controverso. Pelo menos mais de 10 pessoas morreram, muitos feridos, muita prisão. E tem muita tensão na expectativa do que esses países-chave vão dizer sobre o processo eleitoral, afinal de contas, quando essas atas vão chegar, se vão chegar e quando vão chegar. Voltemos para o Brasil, né, Toledo? O que o Brasil tem a ver com isso? Olha, Thaís, para o Brasil, essa eleição na Venezuela é um problema tão grande quanto é a fortuna do Elon Musk, né? Para fazer uma piada sem graça com a pretensa briga que o Nicolás Maduro, presidente da Venezuela, arrumou com o dono do ex-Twitter e do ex-Foguetes. Porque nessa briga dos dois, nessa pretensa briga dos dois, só os dois ganham, né? Um posando de defensor da democracia e o outro desviando o foco do que realmente interessa, e a gente é que perde porque não discute o que precisa discutir. Quais são os problemas? E para o Brasil, esse pepino, como diriam lá na Venezuela, este rolo, é um pepino por quê? Primeiro, o Maduro não consegue provar que ganhou no voto, né? Porque a única coisa que tem do Conselho Nacional Eleitoral é esse vídeo que nós vimos aí. Não tem um documento, o site está fora do ar desde a eleição, não tem um documento público, não, apurou só 80% das... E os 100%? Nem isso tem. Quanto menos ainda, quanto mais, as atas, como você falou, urna por urna, que é o que garante que não teve fraude, porque daí você vê lá o documento, né? Aliás, a oposição veio mostrando algumas atas, também não dá para saber se são verdadeiras ou não. Pelo menos é algum documento, né? Que alguém mostrou alguma coisa que o Maduro até agora não fez. Além disso, o Maduro fica chantageando os países que fazem a intermediação. Já falou em banho de sangue, já falou em revolução, já falou o diabo a quatro, né? Expulsou os diplomatas de 7 países que contestaram o resultado anunciado pelo Conselho Nacional Eleitoral da Venezuela, entre eles o da Argentina, do Chile, que é um governo de esquerda, mesmo assim foi mandado embora, a República Dominicana, entre outros países aí. Reprime, como você disse, violentamente os protestos. E tenta brigar para cima. Então, briga com o Musk, briga com os Estados Unidos e estou vendo a hora que vai querer brigar com o Brasil. É sempre um risco, né? Além disso, para um exportador de petróleo, como é o caso da Venezuela, que tem as maiores reservas de petróleo do mundo, má notícia é boa notícia, porque faz subir o preço do petróleo. Acabamos de ver essa semana, o preço disparou por causa do assassinato do líder político do Hamas pelo governo de Israel. E isso, né, ameaça uma crise internacional. Então, essa situação ela é muito instável e tudo que o Brasil não quer é ter, seja um conflito interno violento dentro de um vizinho, no caso a Venezuela, ou mesmo um conflito externo, porque... Vamos lembrar, o Maduro já ameaçou invadir a Guiana para tomar o território de Essequibo, que é 70% do território da Guiana e é rico em petróleo, né? Então o Brasil tem que fazer o papel de adulto na sala. Mandou para Caracas, para a Venezuela, o embaixador Celso Amorim, que é assessor especial do Lula, para acompanhar as eleições. E o Celso Amorim acabou desempenhando um papel importante lá, porque logo que foi anunciado esse resultado, esse vídeo que a gente viu, e a oposição começou a contestar, o presidente da Argentina, Javier Milei, começou a insultar o Maduro, chamando ele de ditador para baixo. E o Maduro replicou, chamando de covarde para baixo o Milei. Resultado, um monte de chavista foi para a porta da representação diplomática da Argentina em Caracas, ameaçando invadir. O Celso Amorim ficou sabendo, fez gestões ali nos bastidores junto ao governo venezuelano e eles retiraram os manifestantes da porta da embaixada e a invasão acabou não acontecendo. Mas isso mostra como o Brasil tem um papel importante para manter canais de conversação abertos, tanto com a oposição quanto com o governo Maduro. E aí, dentro do Brasil, acho que você vai falar um pouco mais sobre isso, fica um jogo de policial bonzinho, policial malzinho. Então o PT faz o papel de policial bonzinho, né? A Executiva Nacional do Partido solta um comunicado se antecipando até o governo brasileiro, reconhecendo o resultado da eleição e a vitória do Maduro. O Itamaraty e o Celso Amorim fazem esse trabalho. Não, espera aí, exigimos ver as atas para provar que
essa votação aconteceu do jeito que foi anunciado, articula até uma conversa do Lula com o Biden para que dá mais peso para essa decisão. Só que daí o Lula, que faria o intermediário, né, que daria uma no cravo, outra na ferradura, vai lá, começa a dar uma entrevista seguindo o roteiro do Itamaraty e tal, só que uma hora ele vai para o improviso e no improviso ele escorrega. Isso para ele tem um custo altíssimo, né? A associação do Lula com o regime chavista venezuelano derruba a aprovação dele imediatamente. Daqui a pouco vai aparecer pesquisa mostrando isso de novo. Bom, eu conversei no Palácio do Planalto e no Itamaraty essa semana. O governo brasileiro está muito orgulhoso de ser uma central telefônica da crise, né? Do Biden ligar para o Lula, perguntar, e aí, o que você está achando? De vários chanceleres ligarem para o Mauro Vieira, chanceler brasileiro também, para saber, para fazer, inclusive, gestões. Eles têm esse objetivo, claro, de o Brasil ser o fiel da balança, a palavra final do Brasil influenciar toda a definição desse imbróglio internacional envolvendo a Venezuela. E é muito importante, por isso, não perder o acesso ao Maduro, mas, ao mesmo tempo, garantir a credibilidade com a oposição. Sim. E a oposição, inclusive, Maria Corina, tuitando, obrigado Brasil, etc. e tal, por seu papel. Então, eles estão tentando se equilibrar. E aí vem o Lula, né, muito infeliz nas declarações dele, porque ele tenta, de alguma forma, ele é ambíguo, porque ele fala, bom, tá tudo normal, se a oposição está podendo protestar, não está querendo confiar nesse resultado, ela contesta, está previsto e tal. Isso é muito delicado porque, enfim, primeiro que não é normal precisar contestar desse jeito e não ter as atas e os documentos para comprovar, isso não é normal. E segundo que quando no Brasil a oposição contestou o resultado das urnas aqui, o PT e o Lula foram os primeiros a gritar. Sim, né? E vamos lembrar, né, Thaís, o tipo de votação que existe na Venezuela é exatamente o tipo de votação que o Bolsonaro queria que tivesse no Brasil. Impresso. Voto impresso, que o cara pega o recibo e deposita na urna. Mas a polêmica não é em torno disso, é polêmica em torno das atas que saem impressas de cada urna, como acontece exatamente no Brasil. Só que no Brasil é tudo digitalizado e instantâneo. E tem lá a cópia, todo mundo vê, todo mundo sabe exatamente onde foi o voto, né? Porque tem até pesquisadores brasileiros que foram contratados pela oposição, você pode dizer, bom, até trabalham para a oposição, mas são caras reconhecidos. Um deles é um dos maiores especialistas em amostragem de pesquisa no mundo, trabalha nos Estados Unidos, que fizeram um estudo mostrando que, pegando amostras dessas atas que a oposição conseguiu na hora ali, na hora que terminou a votação, mostrando um resultado muito diferente do resultado que foi anunciado pelo CNE, que é a instância oficial. Então, de fato, não dá para você reconhecer esse resultado sem que essas atas apareçam. Outro ponto problemático da entrevista do Lula é que ele diz que está tudo bem e não tem nada de assustador lá, sendo que quando ele disse isso já tinham quase 10 pessoas mortas. E muitos feridos e muitos presos e protestos violentos que, quando aconteceu coisa parecida no Brasil, ele veio dizer que é a democracia que estava em risco. Essa fala dele veio compensando um certo passo atrás que ele tinha dado nos últimos meses em relação à Venezuela e ao regime do Maduro, porque ele, de fato, veio se afastando, né? Desde que o Maduro veio para o Brasil ano passado, foi recebido com festa pelo Lula no Palácio do Planalto, e o Lula falando aquelas coisas, tipo, o conceito de democracia relativo, apanhou muito por causa disso. Ele depois foi dando passos atrás, e ficou, né, um pouco mais distanciado mesmo, inclusive pelo custo político que isso tem para ele dentro do Brasil. Então, ele tentou equilibrar. O que eu apurei em relação a essa nota do PT reconhecendo a vitória do Maduro é que isso não irritou o Lula, porque é óbvio que a Gleisi não vai dar uma bola nas costas do Lula. É claro que isso... Faz esse papel de good cop, né? Ele precisa dessas tensões para poder dizer que, de alguma forma, está contemplando todas as posições. Mas a entrevista acabou saindo do tom que precisava, e isso, enfim... O risco dele, além de perder, eventualmente, os canais com a oposição venezuelana, perder popularidade no Brasil, a chapa esquentar para eles, no momento que não deveria estar acontecendo, né? Porque o noticiário é bom. O noticiário é bom, vamos saber por quê.